Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre uma propriedade de elementos de uma lista que é a chave do elemento, ou em inglês key. A ideia é o seguinte, quando a gente tem uma lista de elementos, geralmente é uma array, o React tem que saber qual elemento é qual para ele poder lidar ou rastrear esse elemento. Então a gente tem que meio que carimbar cada elemento com uma chave. E essa chave ela tem que ser única e imutável. Bom, nós vimos na aula passada que a gente cria uma lista como uma array e funciona, mas se eu vir aqui abrir as ferramentas do desenvolvedor, eu vou ver um warning, um aviso dizendo cada filho numa lista, marquei errado, cada filho numa lista tem que ter uma propriedade, chave única, ou seja, cada elemento tem que ter a sua chave, o seu carimbo. Então, isso é uma propriedade desse ali chamada key. Pode ser qualquer coisa, desde que seja único para esse elemento. Então, se eu colocar aqui chave, texto, sei lá, carimbo, vai funcionar, mas não está correto. Ele vai continuar o warning, por quê? Agora, todos esses meus elementos, o item é 1, o item é 10, o item é 11, o item 12, vão ter a mesma chave. Se eu voltar aqui, veja que ele está aqui acusando. Eu encontrei duas filhos com a mesma chave, carimbo. Case should be unique. Chaves devem ser. Então, como eu gero uma chave única para cada elemento? Há várias formas. Uma delas é utilizar o próprio elemento se o elemento for único. Então, nesse caso, cada elemento tem um valor 10, 11, 12. Eu posso utilizar aqui o próprio elemento. Vou voltar, vou dar o reload aqui. Veja que funciona, não deu mais erro. Então, uma das possibilidades é usar o próprio elemento. Porém, chaves devem ser únicas e imutáveis. Então, se no caso for uma array que eu só vou ler e não vou alterar, não tem problema. Se for uma array que eu possa vir a alterar, então eu não devo fazer isso. Uma outra opção é utilizar o índice do elemento na array. O método map ele recebe um argumento ou dois. Ele pode receber dois argumentos, onde o segundo argumento é o índice do elemento na array. Então, ao invés de usar o próprio item, eu posso utilizar o índice do elemento. Vai funcionar? Vai. Se eu voltar aqui e der o reload, não deu problema, porque é única, cada elemento tem o seu índice. O único problema é que, se eu puder, novamente, alterar a minha array e trocar elementos de uma posição para outra, isso pode vir a dar problema. Então, no caso de arrays que eu só leio, não tem problema, pode utilizar o item se for único, ou eu posso utilizar o índice se for apenas uma array de leitura. O que a gente faz geralmente? Bom, geralmente, a array que a gente recebe é uma array que vem de um banco de dados. É uma array de objetos, onde cada objeto é uma linha de um banco de dados. E aí, geralmente, cada objeto desses tem um identificador único que não muda, e aí a gente usa esse identificador único. Mas se for uma array de elementos simples? Bom, se for uma array de elementos simples, não tem muito jeito. Geralmente a gente vai usar o próprio elemento, como utilizamos aqui, colocando o próprio elemento. Mas o meu elemento se repete, eu tenho 10, 10, 11, 11. Bom, aí eu uso o índice. Não tem jeito, eu vou ter que usar o índice. Então, é assim que funciona. O que eu não posso usar? Bom, não use coisas aleatórias, randômicas. Não use alguma função que gere um número aleatório aqui, certo? Por quê? Porque nesse caso funcionaria porque esse componente é renderizado uma vez só, porque nosso projeto é totalmente estático, mas quando o nosso projeto começar a ter estado e ser dinâmico, esse componente vai ser renderizado várias vezes, e aí se você usar uma função aleatória, essa função vai ser executada de novo, vai gerar um outro número aleatório, aí vai mudar a chave. Então se um componente tem se um item da lista, tem uma chave, agora se for aleatório, quando for renderizado novamente, vai mudar a chave, isso não pode, tem que ser imutável. Moral da história, o que a gente usa? Geralmente, um identificador único que vem de banco de dados, se não, o próprio item da array, se não der para usar porque foi repetido, o índice do elemento na array.